Porque o New York Times publicou uma reportagem esses dias, só se fala nesse negócio, dita, vídeo, Bolsonaro enfrentando investigações, se escondeu na embaixada da Hungria. Se escondeu? Aí diz o seguinte, vídeos da câmera de segurança obtidos pelo Times, New York Times, mostram que o ex-presidente do Brasil passou 2 noites na embaixada na Hungria, em uma aparente busca de asilo. Está no título da reportagem. Caramba, é mesmo? Assinam a reportagem Jack Nickas é um deles, Christoph, não sei como é que se pronuncia o sobrenome desse cara, Kettel. E aí tem 2 brasileiros, Leonardo Coelho e Paulo Motorim. E uma coisa que eu aprendi com o Olavo de Carvalho é a não ir atrás da coisa institucional, né? Não ir atrás da instituição. Porque isso é muito difuso. Eu gosto de saber quem são as pessoas. Já que eles assinaram, eu fui atrás de quem são as pessoas. Quem são os repórteres? O Jack Nickas, esse aqui, esse cabelo bonitão, porra, tá lá. Deve ficar no Rio. Ah, não, tá escrito aqui que fica no Rio. Meu Rio de Janeiro é malandro, pô. A cara do New York Times vai ficar no Rio, né? Ele é o chefe do escritório do New York Times do Rio de Janeiro e comanda boa parte da cobertura do New York Times da América Latina. Então, esse é o sujeito que encobre a ditadura brasileira para o exterior. Não é nenhuma novidade. Eu conto no meu curso como o The New York Times encobriu e fez propaganda para a ditadura do Stalin. Tá tudo certo. Isso aqui, os horrores do Stalin, Holodomor, foi encoberto pelo New York Times. Então, Jack, você tá fazendo aí, porra, tá junto com o que tá com a linha editorial do seu jornal. Você é o cara que omite e permite que os americanos não saibam o que está acontecendo no Brasil. De eu chegar no Congresso e os caras falarem, pô, não vi nada. Eu falei, claro, só tem correspondente no Brasil da CNN, do New York Times e do Washington Post. Os 3 jornais que estão ficando à esquerda da TV estatal da Coreia do Norte. Então, essa é a face. Essa aqui é a face que encobre a ditadura do Brasil. Mas na hora de falar sobre Bolsonaro, é tchutchuca na hora de falar do Xandão. Mas na hora de falar do Bolsonaro, crowd, né, Jack? Conseguiu imagem da embaixada da Hungria. Hashtag respect. Eu também tenho fontes, também obtenho as coisas. Pô, do cara tem um negócio desse, hashtag respect. Eu achei legal que tem aqui um pedaço aqui, ó, que ele fala assim, como todos os jornalistas do Times, inclusive, eu esqueci o nome do cara, agora ganhou o Pulitzer, por ter escondido o Holodomor e feito propaganda do regime do Stalin, eu estou comprometido em manter altos padrões de integridades delineados no nosso livreto de ética jornalística. Uma chave no meu trabalho de reportagem é a empatia e a mente aberta. Eu trato todos os personagens com a mesma honestidade e respeito, a despeito das suas origens ou visões de mundo. Eu sempre luto para fazer, para ter certeza que as minhas reportagens, e não nenhuma preconcepção que eu tenho, dite a história. Como resultado, o resultado, eu espero, é mais imparcial, mais acurado e
apenas jornalismo melhor. Isso está na página do Cara de Pau. Pô, essa cara aqui invernizada com óleo de peroba. Ele que está no Brasil descobre o que é o óleo de peroba. Aqui a gente tem o Old English Oil, que você passa na cara. É um negócio, assim, absolutamente cara de pau. Mas calma, que não é só isso. Eu fui ver quem é o Leonardo Coelho. Abri o LinkedIn dele, o jornalista. Jornalista freelancer e tal, contribui com o New York Times, Congresso em Foco e tal. O segredo foi quando eu achei esses caras aqui. O The Knight Center for Journalism in America. Essa é uma organização dentro da ultra-esquerdista Universidade do Texas, financiada, eu gostaria de saber por quem, que banca a propaganda da esquerda no mundo. Oi, eu vou ter que parar o vídeo só para te atualizar. A perseguição implacável continua. Desde dezembro de 2022 eu continuo sem passaporte, com as contas bancárias bloqueadas, redes sociais banidas no Brasil e muito mais. Agora estão vindo atrás de mim até porque eu contei para vocês os bastidores do que acontecia com os militares. E a novidade é que o Locals, onde muitos me apoiavam, fechou o acesso aos brasileiros por conta do STF. Então criei uma nova forma de você me apoiar diretamente. Você pode ser agora meu apoiador com uma pequena quantia por mês e ter acesso a vários conteúdos exclusivos, ou você pode agora também ser o meu patrono e passar a integrar comigo o meu grupo de elite, um grupo fechado de WhatsApp só para os patronos, além de fazer reuniões de Zoom mensais comigo para a gente discutir a situação do Brasil e do mundo. Se você quer que eu continue fazendo o meu trabalho, me apoia, use o link da descrição e eu garanto que eu vou continuar fazendo a minha parte. Muito obrigado. A propaganda do jornalismo de esquerda latino-americano para o exterior. Depois pesquisa, eu não posso ficar aqui no programa, mas eu só quero que vocês entendam que esses caras, quando vocês forem lá abrir a lista das pessoas, tem brasileira, tá? Muito brasileira. Quando você for abrir, abre um por um que vocês vão ver quem são esses caras. É todo mundo de esquerda. E aí, cara, você tem que fazer o curso Fim da América, por isso que eu tenho que abrir uma turma de novo. Cara, você tem que entender as conexões entre a esquerda, entre os bilionários que financiam essas iniciativas, os jornais, as agências de secagem de fato, as ONGs. Você tem que entender a ligação entre esses caras todos. É por isso que a esquerda nada de braçada. Os caras nadam de braçada. O cara foi lá e ajudou o New York Times a fazer a reportagem para detonar o Bolsonaro. Tem coisa nesse Knight Center for Journalism caluniosa a meu respeito. Eu já até estudei aqui a possibilidade que não dá tempo de entrar com uma ação de difamação aqui nos Estados Unidos, porque eles estão baseados aqui nos Estados Unidos. Tá na lista ainda. Mas calma que não acabou. Eu guardo sempre o melhor para o final. Vamos ver quem é o tal do Paulo Motorim. O Paulo Motorim, que está escrevendo para o New York Times, é simplesmente do The Intercept Brasil. Se você não sabe o que é o The Intercept, é um jornal de extrema esquerda. Vocês não sabem essa história, tem que saber. Um jornal de extrema esquerda, financiado por um bilionário chamado Pierre Omidyar, que é fundador do eBay, um desses ricos que financiam todas as causas de esquerda. Ele tem uma atuação gigantesca no jornalismo, financia boa parte das agências de checagem de fato, e onde trabalhava como um dos fundadores o Glenn Greenwald. O que aconteceu? O Glenn Greenwald, que é um cara que eu sempre digo que tem integridade jornalística, resolveu começar a criticar a administração Biden. O que aconteceu? Os caras do The Intercept botaram o fundador para fora porque ficaram com medo de perder a mamata de grana dos bilionários pró-Partido Democrata. Vocês entendem como a esquerda nada de braçada? Mas eu nem estou acabando, porque eu quero que vocês vejam, porque tudo isso é informação pública.
Então, vocês veem repórter do Brasil de Fato, repórter do Intercept, Poder 360, eu até gosto do Poder 360, talvez por isso que ele não esteja mais lá. Mas, opa, quer dizer que março de 2015 a abril de 2016 ele trabalhou no governo federal? Secretaria Nacional de Juventude da Secretaria-Geral da Presidência da República? Entendi. Eu não vou falar nada. Eu vou deixar que vocês tirem as suas próprias conclusões. O que dá para eu falar, sem medo de ser feliz, é que, além dos indivíduos, no qual nós fomos agora e vimos quem é quem, o New York Times é uma publicação, hoje, assumidamente esquerda. A ponto da Barry Weiss e outros editores terem deixado o jornal porque não há mais diversidade de opinião. Só que, ao contrário do que diz o manual de ética do New York Times, que só serve se for cumprido, isso aqui é jornalismo factual misturado com jornalismo opinativo, Jack. Vou explicar a diferença. O que eu, Paulo Figueiredo, faço é jornalismo opinativo. Eu coloco os fatos e aí eu dou as minhas opiniões. Todos os meus espectadores sabem as minhas opiniões. Você pode gostar, você pode não gostar, mas todo mundo sabe as minhas opiniões. O New York Times, por sua vez, ele diz que faz o tal do jornalismo objetivo. Tá aqui no perfil, inclusive, do Jack. Então eles têm que narrar os fatos. Os fatos. E aí eu digo, Bolsonaro na Embaixada da Hungria é um fato. Tá tudo certo. Bolsonaro face investigate, enfrentando investigações na Embaixada da Hungria, é factual. Já é uma forma, uma técnica manjada no jornalismo, de você levantar um questionamento do leitor. Mas eu deixo passar. Agora, se escondeu na Embaixada da Hungria, aí não é fato, Jack. A aparente busca de asilo não é fato, Jack. Pertencem a uma coluna de opinião. E aí, Jack, você pode pedir, o New York Times é conhecido pelas suas opiniões. O New York Times é conhecido pelas suas opiniões. Então, basta vocês entrarem e verem. Os editoriais de opinião do New York Times, tem algum do Jack lá? Não, só que isso é reportagem. E quem diz que não tem provas? Ora, o próprio Jack. Tá aqui, jornalista do New York Times, esse já é no Paulo Figueiredo Show, jornalista do New York Times diz que não há provas que Bolsonaro pediu asilo político. Aí tá aqui o próprio Jack Ma. O que posso afirmar é que não possuo provas disso. Ué, numa Raquel Landim interagindo com ele, CNN Brasil interagindo com o The New York Times. Imagina o cheiro que devia estar ao redor. O que eu posso afirmar é que eu não possuo provas disso. Não há provas disso. Diz. Peraí. Bolsonaro, enfrentando investigações, se escondeu na Embaixada da Hungria. Aparente busca de asilo. Mas não há provas disso. Então por que você está escrevendo? Se não é o cara factual? Se não é o cara aqui que está dizendo da ética jornalística? Do manual de ética jornalística? Empatia e uma mente aberta? Sem preconcepções? Jornalismo acurado? Hein, Jack? Jack. Era mentirinha, Jack? Ou era preconcepção?
Essa técnica de jogar as coisas no meio do caminho, até técnica velha, jornalista. Diz o cara, fulano de tal foi visto no Leblon, onde fica a famosa sauna gay do Leblon, e gerou especulações sobre a sua sexualidade. Ora, você já está dizendo que o cara é, sem dizer que o cara é. É uma técnica manjada, cara. Isso aí, porra, não é manual de jornalismo. Isso é aula 1, vai. Primeiro período. Jornalismo vagabundo, de quinta categoria, você me desculpa. Só que vocês ficam mantendo esse ar de essa fleuma de não, nós somos o New York Times. Não, nós somos você que é jovem pan, blogueiro, jornalismo. Ai, meu Deus. Nós não, nós somos o New York Times, nós temos essa fleuma. Nós somos isentos, somos éticos, sem preconcepções. Nossa visão de mundo não contamina o nosso jornalismo factual. Vocês são uma fraude. Você é um militante. Militante que arrota caviar. É o pior tipo de gente que tem. Prefiro 10 mil vezes os jornalistas assumidos de esquerda do que esse tipo de gente. 10 mil vezes. Vocês estão brincando comigo. Jesus vem ao mundo e a coisa que Jesus mais condena é a hipocrisia. Quer ter a tua opinião de esquerda? Tamo junto, a gente debate, mundo, porra, grupo das ideias. Agora, não, jornalistas isentos. Vai te catar, porra. Por isso que vocês me odeiam. Porque eu exponho vocês nominalmente quem é quem. Ninguém faz isso. Agora vem as perguntas. Temos que fazer perguntas. Jornalismo também é fazer perguntas, mesmo jornalismo de opinião. A minha pergunta é: quem vazou o vídeo? Como é que vocês tiveram esse vídeo? Cara? Não estou dizendo que tem crime nenhum. Tá? Quem diz que tem crime quando você divulga informação sigilosa na imprensa, isso é coisa do Alexandre. Ele diz que eu cometo crime quando digo que acontece no alto comando, pelo visto. Vocês não, tá tudo certo, parabéns. Eu, inclusive, nesse ponto, tiro o chapéu. Mas quem vazou isso para vocês? E com que intuito? Ninguém vai perguntar? Não vai ter um jornalista que vai perguntar como é que o New York Times obteve essas informações? Vocês estão protegidos, sigilo de fonte, está tudo certo. A polícia não tem que perguntar, não. Mas eu posso questionar. Eu tenho algumas hipóteses. A primeira hipótese é que a diplomacia húngara pode ser dominada pela esquerda. Ora, o Itamaraty brasileiro é completamente dominado pela esquerda. Perfeitamente possível. O Departamento de Estado americano é totalmente dominado pela esquerda e a gente vai chegar lá. Calma. É normal que a área da diplomacia global seja dominada pela esquerda. O mundo não está nessa merda de dar gosto à toa. A diplomacia é dominada pela esquerda. Então essa é uma opção. Um cara lá de esquerda, do Itamaraty, anti-Bolsonaro, viu esse troço e vazou. Eu acho uma história interessante, né? Violação da soberania da Hungria. O Orbán vai investigar isso? Tomara que investigue. A segunda opção, hipótese que eu levantei aqui na minha cabeça, é que tenha sido um serviço terceirizado. Ou seja, um site terceirizado, uma empresa terceirizada que faz a segurança, administra as câmeras e tal. O jornalista foi lá, deu uma cantada, às vezes dá um incentivo financeiro lá pro cara. Não estou dizendo que aconteceu, mas pode acontecer. E aí as imagens vazam. Não sei. Mas existe uma terceira hipótese. A terceira hipótese é que um serviço de inteligência estrangeiro, de espionagem, tenha obtido essas imagens. É uma hipótese justa. E de posse dessas imagens tenha vazado para o New York Times. É claro que quando a gente pensa nisso, imediatamente vem a China, que faz muita espionagem. A Rússia também faz, mas a China faz muita espionagem, tem horror ao Bolsonaro, todo o interesse em ferrar com o Bolsonaro, e poderia ter obtido essas imagens. É uma possibilidade. Mas aí eu lembro que pior do que a China nesse momento
são os Estados Unidos. E eu lembro também que, coincidentemente, vocês entrarem no site do Paulo Figueiredo Show, vocês vão achar. Gente, eu acho aqui no meio do caminho falando com vocês. Mas eu lembro que na semana passada a diretora da CIA estava no Brasil, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no site para botar aqui na tela para vocês. Eu não vou achar, é muita notícia. Muita notícia. Deveria ter separado aqui antes para vocês. Mas esteve no Brasil a diretora da CIA. Semana passada, seja coincidência, né? Aí na semana seguinte vem essa informação. Lembram que a CIA, segundo o Financial Times, aliás, no qual também escreve um desses meninos aqui que eu citei, a CIA foi aquela que pressionou, né, para garantir a eleição do Lula, líderes civis e militares. Então fica aí a suposição para vocês. Se foi isso, se não foi isso. Deixar a suposição aí para vocês. Tem certas coisas que eu sei, tem certas coisas que eu não sei. Mas eu posso perguntar, né? Perguntar não ofende. Não é verdade? Mas é claro que o objetivo desse negócio da Hungria, da embaixada e tal, o objetivo disso não foi jornalístico. O objetivo é pressionar e, na verdade, criar uma fundamentação jurídica para a prisão preventiva do Bolsonaro. E é a única coisa até agora que poderia embasar. Né? Um dos critérios da prisão preventiva é a garantia da instrução penal. E se o Bolsonaro se refugiasse na embaixada da Hungria, ele estaria de fato fora das garras da ação do governo brasileiro. E não, eu não vou dizer aqui para vocês que eu acho que o Bolsonaro resolveu passear 2 dias na embaixada da Hungria para bater papo com líderes. Eu tenho que ser honesto com vocês. A pessoa pode defender e ficar defendendo o Bolsonaro e tal, mas esse não é o canal para ficar defendendo o Bolsonaro. Não vou fechar os olhos, não vou ficar aqui inventando factoides para defender o Bolsonaro. Eu acho que talvez o Bolsonaro estivesse lá para não ser preso. Um monte de operação estourando contra os seus aliados, ele foi para lá. É legítimo. Eu acho absolutamente legítimo. Aliás, o único direito que você tem quando você é preso é o direito de fugir. A responsabilidade de te capturar é das autoridades. Mas isso mostra 2 coisas. Primeiro, que ele sabe que corre o risco de ser preso. E o risco é cada vez maior. E lembra, antes tinha gente dizendo, não vai ser preso nada, eu estou exagerando, etc. E o segundo, que ele jamais deveria ter voltado ao Brasil. Errou, mais um xadrez 4D dele, e agora tá aí nesse corner. Eu não vou ser desonesto com vocês. Agora, direito dele. Esse negócio do Alexandre vir, quero explicações. Explicações de quê, meu filho? Não é mãe dele. Bolsonaro não é denunciado, pelo menos não era até aquele momento, de crime nenhum. Agora tem o negócio da vacina, mas não era na época, e mesmo que fosse. É um homem absolutamente inocente nos olhos da lei. Não tem que explicar para o Alexandre bosta nenhuma. A explicação, porque eu quis. Não, deveria colocar o artigo 5º da Constituição, não lembro qual é o inciso, direito de revir. Aliás, o presidente estava irritado, mas deu essa seguinte entrevista aqui que eu vou colocar para vocês. Tem um sistema. Presidente, o ministro intimou o senhor dar explicação, o senhor vai dar, como é que vai ser isso? Algum crime, porventura, bem na embaixada? Tem crime? Tem que explicar o quê? Suspeita de crime? Mesmo que ele tivesse ido lá, tá no direito. Ou você manda prender o cara, ou você não manda prender. Enquanto você não manda prender... Mas por que dormiu lá? Eu não vou te responder, que tem muita senhora aqui. Tá? Então não há crime nenhum nisso.
Porventura domina a embaixada, ou conversar com o embaixador, algum crime nisso? Não tem crime. Santa paciência. Aliás, as imagens me parecem que são do vlog do Lisboa, que é gente boa. E ele tá reclamando do nível da imprensa aqui, mas eu não vejo mal na imprensa fazer essas perguntas, para ser bem sincero. Pode perguntar da baleia? Vamos falar da Marielle Franco? Marielle ninguém fala mais. Passei 6 anos sendo acusado de ter matado a Marielle Franco. 6 anos. Chegou em ali. Acabou o assunto agora? Acabou o assunto. Vamos falar da Marielle Franco? Vamos falar dos móveis do Alvorada, que eu acusado de ter desviado 260 imóveis do Alvorada? Chega de perseguir, meu Deus do céu. É muita mentira, mas aí ele fala, chega de perseguir. Dá um tempo pra gente aí, dá um pouco de paz pra gente. Se eu tomar uma Coca-Cola na esquina aí, vou ser questionado, porque porventura aquele boteco lá é de alguém que tá irregular com alguma coisa. É igual o Silas Malafaia. Estão atacando o Silas Malafaia porque... Assim, o presidente, eu sei que o senhor está apelando à humanidade do jornalista, mas essas pessoas estão possuídas por entidades demoníacas. Esquece. Ninguém vai falar de Marielle mais, porque Marielle cumpriu a função dela que eu mostrei hoje no início do programa. Ninguém vai falar mais. Não adianta o senhor apelar para a humanidade. Me dá um pouco de paz. Não vão dar paz. Sabe quando vão dar paz? Quando o senhor morrer, também não vão dar paz. Eu digo isso que não dão paz ao meu avô até hoje. Não dão paz aos sucessores dele. Não vão dar paz aos seus filhos, vão dar paz nunca. Presidente, não adianta o senhor pedir paz. O senhor está em guerra. Há muito tempo. O senhor vem pedindo paz, encontrando o Alexandre na casa do Ciro Nogueira, carta com Temer, acordo daqui, diálogo dali. Não tem paz. Não vai ter paz. Não adianta apelar para a humanidade desses caras. Não adianta. Isso não é jornalista, são militantes políticos. Travestidos de jornalistas. Travestidos de jornalistas isentos. O fato de que... E não tem... Volto a dizer. Não tem nenhum problema os caras perguntarem o que ele foi fazer lá. Mas eu estou explicando que todo o ciclo de reportagem tem um objetivo. E esse objetivo é um objetivo de militância teológica. E ninguém acha anormal que o presidente tem que ficar explicando ao STF, ex-presidente, aliás, um cara sem prerrogativa de foro, por que ele foi na embaixada na Hungria, por que ele foi no banheiro fazer cocô. O fato de você perguntar um troço desse, o fato de você pensar que o presidente está tendo que se esconder numa embaixada, isso já mostra que a gente não está num país livre. Ora, se eu falar aqui nos Estados Unidos que isso está acontecendo, as pessoas vão achar graça. É fácil. Coloca, gira a chave pro Trump. O Trump está com o passaporte dele. Está viajando, está falando, fazendo campanha, elegível. Está fazendo comício, está liderando as pesquisas. Isso é um país que tem o mesmo vírus que o Brasil, mas é um país livre ainda. É o tal do direito de ir e vir. Faz parte, não tem nada que a justiça possa fazer a respeito. E lembre-se, esse é um fato ocorrido há tempos atrás, mais de um mês, e só veio ao público agora. Pode ser que as pessoas tenham perdido um pouco do ímpeto de prender o Bolsonaro depois das ruas, etc. O tal clima. Mas o objetivo dessa reportagem é criar as condições para uma prisão preventiva. Por isso que eu estou dizendo que é um ato político, não é um ato jornalístico. Então, estou dizendo, segundo os porta-vozes aí do STF, o clima não é de prisão do Bolsonaro. Agora, podem ter certeza, a possibilidade da prisão preventiva, ela se tornou muito mais crível. O plano, lembra, eu falo sempre que tem facções dentro, esse termo é bom, inclusive, facções dentro do Supremo Tribunal Federal. E cada uma é a favor de uma coisa. Não, vamos prender, a outra não vamos, no momento, vamos deixar, não há clima.
E, pô, depois daquela multidão nas ruas, não há clima mesmo. Mas vocês podem ter certeza de que a ameaça da prisão preventiva se torna forte e qualquer mandado de prisão preventiva vai citar essa reportagem. Podem ter certeza. Ela foi feita para isso. Criar uma base para que eles possam agora prender o presidente Bolsonaro a qualquer momento. As bases estão colocadas. Qual grupo vai vencer? O do deixa disso ou da anistia jamais? Aí a gente vai ver. Cenas do próximo capítulo.